Como apresentar trabalhos para a banca. No episódio de hoje de Pesquisa na Prática, eu vou dar super dicas para você sair super bem na apresentação do seu trabalho. Olá, acadêmicos, tudo bem? Eu sou a Amália e no episódio de hoje eu vou dar super dicas para você se sair super bem na apresentação da tua banca, seja ela de TCC, de dissertação ou de tese. Mas antes de tudo, curte aqui o nosso vídeo, dá um like, inscreva-se no nosso canal se você ainda não se inscreveu para poder receber as notificações dos próximos vídeos. Então, uma das coisas que o pessoal me pergunta muito é quantos slides tem que ter na apresentação. Se você tem alguma dinâmica na tua instituição de ensino que precisa ter slides para apresentar o teu trabalho para a banca, o pessoal pergunta, quantos slides eu tenho que ter? Olha, geralmente isso vai de pessoa para pessoa. Eu acabo fazendo mais slides do que o normal, vamos dizer assim, porque eu gosto de fazer alguns slides de transição. Por exemplo, quando eu vou passar da parte da introdução do meu trabalho para a parte de revisão de literatura do meu trabalho, eu coloco lá um slidezinho com o título Revisão de Literatura. Eu não vou me delongar muito naquele slide específico, mas esse slide ele me ajuda a respirar, dar uma pausa para começar um novo assunto. É normal a gente ficar ansioso, nervoso numa apresentação de trabalho e essas organizações nos slides fazem com que você possa ter alguns gatilhos de atitudes que você precisa ter durante a apresentação. Então eu uso alguns slides de transição para eu poder falar com mais calma, dar uma pausa e mudar de um assunto para o outro, até porque às vezes eu me empolgo muito e saio falando um monte, então esses slides me ajudam a dar uma pausa na apresentação, ali 2 segundos que eu paro, penso sobre o que eu estou falando e sigo para o próximo assunto. Mas geralmente o cálculo que a gente faz de slides é cerca de 1 slide por minuto. Não é legal você colocar muitos slides, porque senão você vai falando e vai passando e isso confunde as pessoas que estão assistindo a tua apresentação. Por outro lado, se você faz poucos slides, talvez você tenha que colocar muita informação num slide só. Isso pode ficar muito poluído e confundir as pessoas que estão assistindo. Então tenta calcular mais ou menos um slide por minuto de apresentação. Se a tua apresentação vai ter ali 20 minutos de tempo que você pode falar, você pode calcular em torno de 20 slides, então, para poder apresentar. Não se esqueça de incluir o slide da capa do teu trabalho, onde tem o teu nome, o nome do teu orientador, o nome da tua instituição. E no final da apresentação é legal você colocar algum slide de fechamento, onde tenha um obrigado, novamente o título do teu trabalho, o nome do teu orientador. Você pode, de repente, até acrescentar um e-mail de contato. Vai que alguma pessoa, algum outro aluno está assistindo a tua banca, quer entrar em contato com você porque achou interessante o teu trabalho, e aí você pode colocar, então, ali um e-mail para a pessoa entrar em contato com você. Outra coisa interessante também que a gente sempre comenta quando a pessoa ela vai fazer alguma apresentação, de novo, pode ser para TCC, pode ser para dissertação, pode ser para tese, pode ser uma apresentação de um artigo num congresso, treine bastante a apresentação. Se você não está acostumado a falar em público, se você não está acostumado a apresentar o teu trabalho, é legal que você treine em casa várias vezes, até para você saber o que você precisa falar em cada momento. Os slides não são um material para você ler na apresentação. Os slides é um material de apoio, onde você vai trazer imagens, onde você vai trazer alguns tópicos e eles vão servir de guia para você saber o que você precisa falar. Então evite colocar muito texto nos slides, mas coloque tópicos, coloque nome de autores, coloque ali algumas informações, assuntos que você vai precisar falar. E aí então, você olhando aquele slide, você vai saber exatamente sobre o que você tem que falar e em que momento. A apresentação também te ajuda a ter mais confiança. A gente sempre dá uma dica que é a seguinte: treine os 2 primeiros minutos da tua apresentação. Psicologicamente falando, a gente tem um pico de ansiedade muito alto no início da apresentação, mas você não fica 20 minutos ansioso, assim, nervoso, né? É sempre um pico e depois vai diminuindo até se acalmar. Lá no final da apresentação você quase não tá mais ansioso de novo.
Então esse pico é mais ou menos nos 2 primeiros minutos da apresentação. Então treine muito bem esses 2 primeiros minutos, que geralmente é o bom dia, boa tarde, muito obrigada pela presença das pessoas que estão aqui na minha banca, os professores fulano, 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 os meus colegas, o título do meu trabalho é esse, e aí você começa então a falar sobre o seu trabalho. Treinando essa parte, você estando super seguro do nome dos professores, do agradecimento, repita, decore essa parte, você vai ver que o pico de ansiedade vai diminuir e você vai ficar mais confortável na hora de falar sobre o seu trabalho, porque afinal você fez o seu trabalho, você sabe falar super bem, você só precisa então ultrapassar essa barreira da ansiedade. O que eu devo falar então? Organize, estruture os slides da tua apresentação de acordo com o teu trabalho. Então você vai ter lá um slide onde você vai falar da introdução, qual é o teu problema de pesquisa, qual é a tua justificativa, qual é o teu gap teórico, qual é esse contexto dessa temática que você está estudando, quais são os objetivos da tua pesquisa. Depois você vai falar da revisão de literatura, quais são os principais autores, quais são os principais conceitos que você apresenta na revisão de literatura do teu trabalho. Depois você vai apresentar sobre o método, então apresente lá quais foram as técnicas de coleta de dados, quais foram as técnicas de análise de dados utilizadas. Se você já terminou o seu trabalho, não é uma banca de projeto, mas sim uma banca final, você precisa apresentar então a análise que você fez e os resultados da tua pesquisa. E por fim, as considerações finais, implicações, sugestões de futuras pesquisas, limitações, e aí você já se encaminhou para o final. Então tente estruturar dessa forma. Outras 2 dicas que eu dou para vocês são as seguintes. Se você está apresentando o seu projeto, você vai parar ali no método, tente aprofundar um pouco mais na revisão de literatura, que é a parte importante do seu trabalho, vamos dizer assim. Se você já está fazendo a apresentação final, foque nos resultados, né? Deixe ali, separe 50% do tempo para você poder falar sobre os seus resultados, que é isso que os professores querem saber. A maioria dos professores que estão na banca final do trabalho já leram a parte do projeto ou leram o trabalho em si, então eles já sabem a parte teórica, eles querem saber o que você fez, como você mastigou esses dados, como você analisou, interpretou e colocou no papel esses dados e como você entende tudo isso. Então, foque nos resultados para poder falar um pouco mais sobre isso, tá? Por fim, então, a última dica que eu dou, na hora das perguntas a gente também fica ansioso novamente, né? Então, eu dou uma diquinha super simples para vocês. Levem um copinho d'água, cadê meu copinho d'água aqui? Levem um copinho d'água e quando um professor fizer uma pergunta para vocês tomem um golinho d'água e olhem para o professor. Às vezes, os professores fazem perguntas retóricas. Então, eles estão lá falando, porque eu acho que o seu trabalho podia ser assim, podia ser assado, blá, blá, blá. E por que tu não fez dessa forma? Porque eu acho que tu poderia fazer dessa forma. Então, ele mesmo responde a pergunta que ele fez. E assim, você, de repente, não precisa se expor. Se você tá nervoso, se você não tem muita certeza daquela resposta, você toma uma aguinha, espera ver se ele vai falar. E aí, se ele realmente, não, eu quero que você me responda, aí você teve um tempo para pensar na sua resposta com calma. E aí, sim, você pode, então, argumentar, defender o seu trabalho para o professor. É super normal, mesmo que você tenha se esforçado muito, que você tenha feito o seu trabalho, você tenha certeza da resposta, às vezes a gente está muito nervoso e fica um pouco difícil de argumentar. É normal acontecer isso. Então, toma uma aguinha, dá uma respirada, porque você vai ver que de repente você vai se acalmar e aí as coisas vão passando e você vai ter mais clareza na hora de responder aquela pergunta, se o professor realmente quer que você responda aquela pergunta, tá ok? Espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje. Lembrando, curtam aqui o nosso vídeo, inscrevam-se no nosso canal, compartilhe com seus colegas, com seus alunos, com seus professores, para que mais pessoas possam então saber dessas dicas, dessas informações. Se você tem alguma dúvida sobre a tua apresentação, deixa aqui nos comentários que a gente vai respondendo. A gente fica muito feliz quando o pessoal comenta aqui nos nossos vídeos e até a próxima!